Xaranana, xaranaranaranaranaranana, xaranaranaranaranaranana, xaranaranaranara. Senhoras e senhores, pessoas aqui da TV Guarulhos, com vocês, o herege do óbvio, aquele que é bispo, mas não tá no xadrez, Bispo Thiago Neri! Xaranana, xaranaranaranaranaranana, xaranaranaranaranaranana, xaranaranaranara. Olá! Bom, Falando de Graça começa hoje, dia 27, e nós estamos aqui nos estúdios da TV Guarulhos. Quero cumprimentar você que está em casa, você telespectador, você que vai assistir também pela internet. É o programa Falando de Graça. Esse programa que tem por objetivo trazer à sua casa alegria, descontração e também informação. E hoje nós temos aqui um convidado sensacional. O delegado regional de Guarulhos de Optometria, Claudinei Santana, que será o nosso entrevistado de hoje. Você vai estar aprendendo um pouco mais sobre a importância da optometria no Brasil e do que aconteceu em Brasília. Você que está nos assistindo, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai chamar um break e você fica com a nossa banda Johnny's Band. Ei! Eu não pedi pra nascer, eu não pedi pra viver. Fotótica RIC. Laboratório próprio, seus óculos prontos em 1 hora. Armações com preço único. Não é promoção. As armações na Fotótica RIC têm preço único. Lentes de contato, óculos de sol, impressão digital de suas fotos e muito mais. Ligue agora mesmo e confirme 2486-5454 ou então 2499-5040. Pensou em óculos? Fotótica RIC. Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3862. Pizzaria Triunfo, servindo desde 2007 com tradição. Ambiente familiar, confortável, o seu ponto de encontro com sua família e amigos. As mais de 72 pizzas ao seu dispor, porções, esfirras e bebidas diversas. Reservas para festas, comemorações e eventos. Venha nos fazer uma visita. Rua Santa Maria do Pará, 624, Jardim Triunfo, Guarulhos, São Paulo. Ligue 2438-3340 ou 2279-7880 e peça a melhor pizza da região. Para maiores informações sobre a entrega, consulte o nosso atendimento. Pizzaria Triunfo. Meu destino não é de ninguém. Eu não deixo os meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende. Se o meu corpo virasse sol. Se minha mente virasse sol. Mas só chove, chove. Chove e chove. Programa Falando de Graça. Bom, gente, hoje nós temos aqui um convidado sensacional, delegado de optometria na região aqui de Guarulhos.
nós estaremos conversando com ele, falando sobre a importância da acuidade visual e do que aconteceu em Brasília. Ou seja, teve coisas assim que a mídia não publicou e hoje nós estamos trazendo a baila aqui no programa Falando de Graça. Eu quero, senhoras e senhores, que vocês recebam com palmas ele, Claudinei Alves Santana, aqui no Falando de Graça. Quem não tem colírio usa óculos escuros, como vovó já dizia. Mas quem não tem colírio usa óculos escuros, mas não é bem verdade. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Fecha aqui. Quem não tem colírio usa óculos escuros. E aí, Claudinei, tudo bem? Boa noite, Bispo Thiago. Você prefere com óculos ou sem óculos? Rapaz, você ficou bonito de óculos. Meus parabéns. É o nosso programa Falando de Graça e hoje nós estamos aqui com Claudinei Santana, ele que é optometrista, ele que é delegado regional de optometria aqui em Guarulhos e veio trazer assim informações nesse programa importante que tem como também objetivo levar até o nosso público a informação exata do que é a acuidade visual no dia de hoje. Bom, Claudinei, aí como é que tá as coisas, os projetos? Bastante projeto. O Conselho Regional de Ótica e Optometria aqui do estado de São Paulo tem trabalhado bastante para difundir essa profissão que é tão pouco conhecida, mas que hoje o senhor abriu esse espaço, a gente vai falar bastante sobre ela aqui, com certeza. Maravilha, mas se você começar com esse negócio de senhor, eu já vou acabar com esse negócio de espaço, porque, não é porque um dia a gente já está com os cabelinhos brancos, chamar de senhor. Você fica à vontade, sem titularidade. Obrigado. Aqui é Falando de Graça, tá bom? Ok. Bom, a gente vai começar a falar hoje a importância da optometria. A gente sabe que, na realidade, muitas vezes o pessoal que está na saúde, eles conhecem, na realidade, os títulos, sabem a importância da profissão, mas existe aí uma certa diferença entre oftalmologia e optometria. E, querendo ou não, isso se diverge, porque uma certa vez eu lembro que eu mesmo fiquei preocupado, encabulado, não sabia onde correr. Eu não sabia se eu iria no oftalmologista ou se eu iria no optometrista. Enfim, eu sei que existe também pessoas que estão nos assistindo e que não sabem essa diferença. Por gentileza, eu queria saber, também o nosso público, a diferença entre optometria e a diferença entre oftalmologia, onde os dois trabalham. Como funciona esse negócio? Sim, é muito pertinente, até porque há uma diferença muito grande. O optometrista, a optometria em si é a ciência que cuida da visão de uma forma física. Nós optometristas não usamos de nenhuma maneira invasiva ou de nenhuma administração de medicamento para resolver um defeito que, como o senhor mesmo disse, o senhor tem na sua visão. O oftalmologista tem uma função maravilhosa, maestral no meio da sociedade, porque eu tive vontade de ser médico quando era pequeno. Mas, às vezes, o que a gente quer é do tamanho do que a gente se esforça para fazer. E se eu não me esforcei tanto, é porque eu não queria tanto também. Mas a oftalmologia é muito importante. Os oftalmologistas estudam durante vários anos o corpo humano inteiro antes de se especializar nos olhos. Cada um, depois do estudo de medicina, vai para um lado. Cardiologia, oftalmologia. E o que a optometria entende é que é muito estudo, muito conteúdo para que eles façam algo que nós podemos fazer, que é a refração visual, sem utilizar nenhum tipo de método invasivo, nenhum tipo de administração medicamentosa, absolutamente. A gente cuida da física. Nós usamos lentes que compensam o defeito que o paciente tem na visão. Então, fica essa diferença clara e nítida de que o optometrista cuida da física, do olho para fora. Nós fazemos a luz que entra no nosso olho bater no lugar certo lá dentro. É isso que acontece. Enquanto o oftalmologista tem toda a capacidade, é totalmente gabaritado para cuidar de problemas patológicos nos olhos. Então é bem claro, o optometrista faz exame de vista sem nada invasivo. O oftalmologista tem autonomia para até o corpo inteiro ele poder mexer. Ok. Para quem não sabe, eu tenho um problema sério de vista, você sabe disso. Eu tenho aquela dificuldade de enxergar longe e também o meu olho, quem fica me olhando, o olho faz assim, ó. Sim, o nistagma.
Aí a turma olha pra mim e acha que eu tô vendo tudo assim. Eu sou obrigado a falar pra pessoa, não, tá tudo parado, tudo tranquilo. Normal. E me explica, existe situações, como por exemplo essa que eu tenho, que não tem cura. No caso, o meu grau de óculos que eu uso, ele está estacionado. Então, os defeitos de refração que você tem, eu tenho, muitas pessoas têm, eles não são corrigidos, consertados através dos óculos. Os óculos, eles são órteses que servem para compensar esse defeito. Então, tem um ditado que diz, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Até morrer. Então, são duas certezas na vida. Três, aliás. Uma de que a gente nasce, a outra de que a gente morre, e no meio disso alguém vai usar óculos. Vai usar óculos depois dos 40 anos de idade, quando passa a visão ficar cansada, tem que levar o braço mais longe, ou até mesmo erros de refração que já nascem com o indivíduo. Então, usando óculos, o problema não é corrigido, porém, o oftalmologista tem capacidade para fazer cirurgia refrativa. Eu recomendo em certa parte não. Tem pessoas que com a dioptria muito baixa fazem a opção de fazer a cirurgia refrativa. Isso pode ser um tanto quanto perigoso, se for analisar relativamente a proporção da dificuldade dele. Então, o oftalmologista tem sim como fazer a cirurgia refrativa, e para quem tem medo de fazer a cirurgia, existe o optometrista que vai da forma correta corrigir, compensar a tua visão. Eu escutei o nosso presidente do Conselho Regional, Dr. Vilmário Gittel, dando uma entrevista. Pode falar o nome de outra emissora aqui? Pode. Pode, né? Dando uma entrevista para a emissora já foi ao vivo. Já foi, né? Da Rede Globo. E ele usou um termo muito interessante, que ele disse o seguinte: se nós corrigíssemos alguma coisa, ao colocar os óculos, você usaria por 30 dias e deixaria de usá-los. Então, não. Literalmente, os óculos eles compensam, e essa é a função do optometrista. Usar de meios físicos para compensar. É convergir luz, divergir luz. É física, só física, só física. Legal. Agora, para quem está nos assistindo, você sabe que as mães que são responsáveis pela criação dos filhos, que estão mais próximos aos filhos, quando que ela consegue diagnosticar, de uma certa forma assim, né, superficialmente, quando que ela tem que procurar o profissional dos olhos para que possa saber se o seu filho tem alguma dificuldade de visão? Ele sendo criança, sendo pequeno, sendo um bebezinho, já tem condições de ter essa ideia? Como que o meu telespectador hoje ele pode ver a forma melhor, né, a melhor forma, melhor dizendo, para poder procurar o optometrista ou então o oftalmologista? Bem, bispo, quando o bebê nasce, é feito no hospital já um teste que é popularmente chamado de teste do olhinho, como tem o teste do pezinho também. Que o oftalmologista, nesse caso o médico oftalmologista, que é o que inclusive está dentro do programa da prevenção nesse caso, ele usa um aparelho chamado oftalmoscópio, que dentro do olhinho da criança ele vai conseguir visualizar a estrutura, vai conseguir visualizar a coloração, e esses parâmetros vão dar norte para ele, se até no momento está tudo ok, ou se desde nascença já tem algo de errado. Quando a criança vai crescendo, é um pouco mais difícil de notar esse tipo de dificuldade, a menos que ela entre no período escolar. Porque no período escolar, a pedagoga, a professora, aquele que estiver do lado da criança mais próximo, porque às vezes os professores passam mais tempo com os nossos filhos do que a gente mesmo. Olha a hora que a gente está no estúdio de TV. Então, os professores eles conseguem avaliar, quem tem o sentido para isso, se a criança está tendo dificuldade para enxergar o que está sendo escrito na lousa, se a criança está encostando muito o rosto próximo ao caderno, se a criança se queixa regularmente de dor de cabeça, principalmente na região frontal, essa região é mais propiciativa aos problemas de erro de refração. Então, existem N maneiras de se identificar, só que todas elas estão concentradas na atenção que tem na criança. Se você tiver atenção, se a criança está manifestando, porque esses defeitos são manifestos. Criança sem sintoma, dificilmente vai ter algum problema. Existem exceções, só que as crianças manifestam sim a sua dificuldade. Então, bastante atenção no período escolar, bastante atenção se a criança tropeça dentro de casa muito, às vezes pensa que a criança é desastrada e na realidade ela não está enxergando bem. É o que está acontecendo. E essa fase que tem,
a pessoa, quando ela tem o diabetes, há de se entender que a visão já não é a mesma. Pelo que eu sei, não sou profissional da área, mas quando o diabetes ele está alterado, compromete um pouco a visão. O optometrista, ele consegue, de alguma forma, orientar o paciente, eu posso chamar paciente. Sim, sim. Paciente, quando procura vocês, como que vocês conseguem, de alguma forma, orientá-lo para que ele venha procurar, na realidade, um médico, para que possa ser feito o exame de sangue, para saber se ele tem o diabetes, etc. Quando ele te procura, uma vez que ele tem o diabetes? Então, uma das vantagens da optometria é que ela trata dos cuidados primários da visão. Então, é como se nós fizéssemos justamente esse tipo de triagem para não sobrecarregar o SUS, que muitas vezes não dá conta de atender, muito menos a demanda. Imagine as pessoas que querem, por conta própria, fazer um simples exame de vista para troca dos óculos. Nessa avaliação, eu brinco, digo que o único profissional que não conversa com seu paciente é o veterinário. Então, os outros profissionais, que a gente chega na mesa de um profissional de saúde e ele sequer levanta a cabeça para olhar nos seus olhos, é um pouco antiético isso. Então, numa anamnese, numa conversa com o paciente, estudando até o seu histórico pessoal, o seu histórico familiar, a gente vai procurando pontos que possa caracterizar que ele tem algum problema de saúde. Principalmente tratando-se da diabetes, que é um caso muito sério, problemas de diabetes por parte de pais, problemas de diabetes por parte de mãe, a incidência nessas pessoas, a proporção delas a terem diabetes é bem maior do que uma pessoa comum. E o optometrista, ainda que a pessoa não tenha esse tipo de informação por parte dos seus parentes, ou essa pessoa não dê informações claras e concisas, o optometrista tem sim, porque na grade de estudos da optometria, na matéria da optometria, nós aprendemos também, ao invés de somente fazer o exame de vista para correção com os óculos, nós aprendemos também a identificação de patologias. É onde cabe ao optometrista consciente, quando detectar uma patologia, encaminhar o profissional competente, que é o oftalmologista no caso. O que nós gostamos na optometria é de trabalhar nesse tipo de enlace, nesse tipo de comunhão com o oftalmologista. Porque um trabalho complementa o outro. Não adianta nós fazermos um trabalho totalmente sério, focado, se na hora que nós encaminharmos o paciente para o profissional médico, ele também não der continuidade com seriedade. E você acha que, uma vez que inserida a profissão de vocês, no caso dos profissionais no SUS, optometristas no SUS, ajudaria a população? Isso é notório. Hoje, por coincidência até do programa, eu atendi uma senhora que, quando eu comecei a fazer a anamnese com ela, ela começou a me contar que só queria fazer o óculos para a leitura dela. E eu continuei conversando e ela me disse que tinha problema de glaucoma. E glaucoma é um dos casos de cegueira evitável, irreversível, que mais cresce no país, porque é uma doença assintomática. Muitas vezes ela não gera sintomas. Não gerando sintomas, as pessoas não têm como se prevenir. Então é um pouco mais difícil da pessoa saber que tem o problema do glaucoma. Enfim, e eu perguntei para ela se ela estava usando algum tipo de medicamento, ou até mesmo colírio, que é de uso crônico. Uma pessoa que tem glaucoma tem que usar o colírio por longo tempo, para o resto da vida. E ela me disse que não, que ela foi diagnosticado glaucoma nela há 3 anos atrás, e que há 2 anos ela não usa o glaucoma, não usa o colírio para tratar do glaucoma, porque ela não tem acesso, ela não consegue marcar uma consulta com um oftalmologista. Ela disse que os primeiros 4 frascos que ela usou foi cedido pelo médico que avaliou ela na época. O colírio custava muito caro e o SUS não estava dando conta justamente desse gargalo de consultas. Então vejamos só. Se a optometria, uma vez inserida no SUS, as pesquisas dizem que de 90% a 95% das pessoas que estão na fila do SUS para fazer um exame de vista, 90% a 95% são meramente erros de refração. São pessoas que não conseguem ler o jornal, são pessoas que veem o ônibus, o letreiro do ônibus quando ele já está se aproximando demais. Então, são casos que nós podemos resolver com tranquilidade, com destreza, porque nós somos capacitados para isso, e podemos deixar assim o oftalmologista livre para cuidar da senhora que eu atendi hoje, que ela realmente tem um problema de saúde e esse problema de saúde eu não trato. Se eu estiver fazendo o meu trabalho e o SUS entender que o oftalmologista tem que fazer o dele, a gente consegue caminhar com sucesso
e evitar esse tipo de cegueira, porque a cegueira é evitável. E é muito triste ver pessoas que ficam cegas por um problema que era completamente evitável. E o SUS, a optometria no SUS consegue atender esses 90% de pessoas que precisam do óculos e consegue deixar os oftalmologistas livres para atender aqueles 10% de pessoas que precisam realmente de algum tipo de Mas cura. já existe essa parceria ou até então o pessoal está em projeto ainda? O que acontece muito com a dificuldade da optometria entrar no SUS, primeiro são as legislações do nosso país, que é tudo muito lento, tudo muito demorado. Né? Agora vai entrar a Copa, dos 30 dias do mês de junho, agora o Senado vai trabalhar 6 dias, né? Não, fora que depois tem política, né? Tem, ainda depois tem a política. Bem, eu li essa semana, eu recebi no Facebook, aliás, um companheiro meu, optometrista do Rio Grande do Sul, que nos mandou o alvará de contratação dele como optometrista para trabalhar pelo SUS. Ele, inclusive, mandou o valor do ordenado que ele ia receber, a carga horária semanal que ele ia trabalhar. E eu, quando vi aquilo, eu fiquei perplexo, porque isso, para mim, ainda estava anos-luz de distância. E, lendo o que ele descrevia, alguns colegas comentaram qual o passo que você tomou, por qual caminho você foi, e ele foi bem claro, ele disse, eu procurei uma cidade no interior de São Paulo, onde não tinha oftalmologista. Quer dizer que, pela falta de oftalmologista naquela cidade, ele fez uma palestra para os vereadores daquela cidade, no qual o prefeito, o vice-prefeito estava presente. Eles entenderam o que a optometria podia somar para aquela cidade e contrataram um optometrista. Eles usaram da Constituição de que todos têm direito à saúde. E foi simples. Agora, pensa comigo, se foi simples, por que só na cidade onde não tem oftalmologista? A gente vai tratar desse assunto já já, eu quero chamar os comerciais. Estou aqui com o Claudinei Alves Santana, optometrista, delegado regional aqui de Guarulhos, na optometria. E o programa Falando de Graça dá um tempo com vocês agora, Jones Band. E nós voltamos já já, tá? Pizzaria Triunfo, servindo desde 2007 com tradição. Ambiente familiar, confortável, o seu ponto de encontro com sua família e amigos. As mais de 72 pizzas ao seu dispor, porções, esfirras e bebidas diversas. Reservas para festas, comemorações e eventos. Venha nos fazer uma visita. Rua Santa Maria do Pará, 624, Jardim Triunfo, Guarulhos, São Paulo. Ligue 2438-3340 ou 2279-7880 e peça a melhor pizza da região. Para maiores informações sobre a entrega, consulte o nosso atendimento. Pizzaria Triunfo. Fotótica Rick. Laboratório próprio, seus óculos prontos em 1 hora. Armações com preço único. Não é promoção. As armações na Fotótica Rick têm preço único. Lentes de contato, óculos de sol, impressão digital de suas fotos e muito mais. Ligue agora mesmo e confirme 2486-5454 ou então 2499-5040. Pensou em óculos? Fotótica Rick, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3862.
Minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, será quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. E às vezes eu falo com a vida, será quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Uou! Muito bom! Legal! É o programa Falando de Graça, direto dos estúdios da TV Guarulhos, canal 3 digital, 20 analógico da operadora NET, TV a cabo, ou também pelo site www.tvguarulhos.tv.br. Você pode estar adicionando a gente também no Facebook, tá? Bispo Thiago Neri, você pode estar adicionando a gente, também adicionando o pessoal aqui, né? Os Johnny's Band, né, Johnny? Opa, é isso aí. Dá o seu telefone de contato aí, pessoal. Olha, o telefone de contato 98389, aliás, 11, né, primeiro? 98389-3606. E tem aqui do meu amigo Vini também. 96300-5001. Esse é fácil, hein? De novo. 96300-5001. Ok. Legal, Johnny's Band aqui, nossa banda maravilhosa do programa Falando de Graça, tá bom? E você que está nos assistindo, não perca tempo, logo mais iremos passar as reprises aqui na TV Guarulhos. Você que perdeu hoje o ao vivo, vai ouvir eu falar isso de novo na próxima reprise, tá bom? Não corta, viu, Jefferson? Deixa aí. Bom, legal. Gente, nós estamos aqui com Claudinei Alves Santana, ele que é optometrista, delegado regional aqui de Guarulhos, coordena a região de Guarulhos, e está falando para nós, você que ligou o televisor agora, né, está assistindo o programa agora, está falando para nós da importância da optometria no país. E por falar no país, Claudinei, eu tenho uma pergunta aqui que vai mexer com alguma gente, com algum pessoal aí, sabe? Você tem advogado de plantão? A gente contrata um. É? O conselho tem bons advogados. Tem bons advogados. Bom, é o seguinte, nós estamos sabendo que houve uma reviravolta, se eu não me engano, acho que no ano passado com relação ao ato médico. Primeiro, vamos por partes. O pessoal que não sabe o que é o ato médico, eu gostaria de explicar aqui que a optometria, no ano passado, teve uma divergência terrível. Por pouco, aí o pessoal desvalorizou de vez a área de vocês, né? Porque, querendo ou não, no país onde nós vivemos, existem profissões que, na maioria das vezes, não é bem vista. Algumas pessoas, assim, discordam, outras pessoas, e principalmente na política, lá em cima, a turma gosta, como você disse, né? É o gargalo, né? É o gargalo. A boca do gargalo, que é afunilar de vez por todas. Então, a minha pergunta qual é? Primeiro, o que é o ato médico? Bem, O que foi o ato médico? Foi, graças a Deus foi. De uma forma bem simplificada, o ato médico foi um projeto de lei, foi apresentado para votação, ele foi votado e aprovado e ficou só para a nossa presidenta. Ela gosta de chamar de presidenta. Acho que ela conhece muito bem o dicionário. A nossa presidenta Dilma sancionar essa lei ou não. E o ato médico, ele privava, interessante dizer, não só a optometria, mas o ato médico ele privava inúmeros profissionais da área de saúde a exercer legalmente a sua profissão. O ato médico, ele, por exemplo, o optometrista não poderia mais fazer a refração visual ou prescrever a fórmula optométrica, a fórmula, a receita de óculos para o paciente. O acupunturista, que é uma técnica milenar, também seria proibido de praticar a acupuntura no seu paciente sem ter um acompanhamento de um médico. Então, quer dizer, nós não temos médico suficiente para o que nós precisamos. Imagine pegar médicos e colocar para fazer o trabalho de outras áreas de saúde. Com certeza isso não ia dar certo. Isso ia complicar o pessoal lá no BOP falar até uma palavra que eu não posso dizer aqui, mas ia dar alguma coisa que não presta. E esse ato médico, a gente só tem a ver que ele era
obviamente, formulado por interesses, por um grupo de interesses. Obviamente, se o médico fosse mais exigido, ele seria mais bem pago ainda. Então, o médico estaria cada vez mais distante da população, mais inacessível, mais difícil de se marcar uma consulta. Pense você com problemas na coluna, querendo fazer uma acupuntura, mas não poderia ir lá no seu Xin Chongyen, que é o seu acupunturista, ia ter que ir procurar um médico para fazer isso. Pense, você que precisa de um exame de vista meramente para trocar os seus óculos, não poderia procurar o Claudinei ou qualquer outro optometrista no Brasil ou no mundo. No mundo não, já foi exagero, porque o ato médico ia ser aqui dentro. Mas vai que eles copiam. Se copiar era pior, mas copiar o nosso governo, não tem gente que tem tanta falta de juízo assim, não. Não tem. Bem, imagine você precisar procurar um médico para qualquer tipo de procedimento voltado à área de saúde. A nossa profissão é da área de saúde, porém não médica. O enfermeiro não é médico, é da área de saúde. O fisioterapeuta não é médico, é da área de saúde. O acupunturista não é médico, é da área de saúde. Tira essa turma e vamos ver o que acontece. Eu fico imaginando o médico lá prescrevendo a receita e a maioria das vezes o pessoal nem olha na nossa cara, né? Difícil. O pessoal nem olha. Imagine, eu tô com problema nos olhos, então tá bom, 10 gotas de dipirona, já pensou? Então, na realidade, que luta, hein? Foi bastante. Nós fomos em peso. Nós fomos todas as profissões de saúde não médica. Nós estivemos em Brasília, fizemos marcha, gritamos aos ventos que ela vetasse o auto médico, que ela não sancionasse essa lei. E eu sou um homem cristão, então eu posso dizer, graças a Deus, ela não sancionou. Acredito que ela viu a pressão da área de saúde, ela viu as articulações que nós tivemos, o nosso Conselho Brasileiro, os conselhos regionais, não só de optometria, como das outras classes médicas, todos se mobilizaram. Eu quero, inclusive, agradecer publicamente aqui no seu programa o Conselho de Enfermagem, Quiropraxia, Fisioterapia, Conselho de Acupuntura, todos eles que estiveram lá e outros que não vieram na minha mente, me perdoe, mas que, junto com a optometria, conseguimos fazer, gritando, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, ou lá nas esplanadas dos ministérios lá em Brasília, nós conseguimos, graças a Deus, essa lei foi vetada. É óbvio que se foi conflito de interesses, vai ter mais pessoas articulando isso de novo, mas foi vetado o ato médico. Foi isso que a gente estava fazendo lá em Brasília, pacífico, não teve um retrovisor de carro quebrado, não teve uma grama que foi pisada sem ser autorizada pela Polícia Militar do Estado de Brasília, do Distrito Federal. Enfim, foi algo muito bonito. Eu estive em Brasília nos últimos 3 anos, nesse último agora, foi muito legal mesmo, foi uma maneira ética, democrática de manifestação, e eu acredito que o êxito foi logrado devido à organização dos conselhos e também dessa prática. Inclusive, a questão de manifestação é muito importante, o manifesto das pessoas, mas o melhor é a forma como ele é feita, né? Porque, querendo ou não, na maioria das vezes o povo não é ouvido por conta dos vandalismos que existem, das pessoas que vão aí com outros pensamentos no meio dessa multidão toda, né? Né, Johnny? Isso aí é complicado, né? Porque acaba, em vez de virar uma manifestação, uma coisa que seria benéfico para todo mundo, acaba sendo visto até por outros países, né, com violência, como em vez de protesto, né, fica uma coisa mais manchada, fica muito mais pesado, né, na parte de que não está fazendo uma coisa que todo mundo tem um consenso, né? Na verdade é uma coisa assim, está fazendo um ato de protesto, mas está fazendo pior do que os caras que estão lá, porque está agredindo, está fazendo uma coisa... Tá certo que os caras também agridem, com as leis que eles fazem também agridem a gente de outras formas, né? Verdade. Na sua área, Johnny, música, já teve manifestação ou ainda não? Ainda não. Não, tá tendo uma manifestação, por incrível que pareça, tá tendo uma manifestação. Mas a gente já teve ministro também, que músico aí, o cara também nem pensou na classe nem nada, a gente é meio discriminado. Então tá aí, esse ano é ano de mudança, né? Você que vai votar, resolva manifestar na urna. Verdade. Né? Na urna, né, Claudinei? O país é jovem, o Brasil tem só 500 anos. Só 500 anos. Então a gente aprende, a gente começou a votar tem 30 anos das diretas já, então uma hora a gente aprende, não tem jeito. O negócio é tirar os mesmos e colocar os novos, porque
querendo ou não, a gente só vê a cara da turma, né? Bom, enfim, como é que é a optometria fora do Brasil? Rapaz, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Você está falando isso porque é época de Copa. Não. Inclusive, eu sou amante de futebol, gosto muito da Copa do Mundo. Quando teve a Copa no Japão, que os jogos eram de madrugada, eu assisti todos, mesmo tendo que trabalhar. Mas se tem um momento em que um cidadão não quer ser brasileiro, é na hora que ele é optometrista. O Brasil tem esse déficit de optometria. No mundo lá fora, mais de 130 países têm optometria reconhecida. Os optometristas lá fazem o que de direito eles estudaram para fazer. Cada um no seu quadrado. O oftalmologista num quadrado, o optometrista no outro. Então, o Brasil, eu acredito que se tem algo que ele podia copiar, e eu não digo isso referente à optometria, mas é tudo que de benéfico vier para a saúde. A gente não tem segurança, a gente não tem transporte, a gente não tem educação, a gente não tem saúde. Então, eu acredito que antes de trem-bala, antes de Copa do Mundo, tem muita coisa que poderia ter sido feita aqui no Brasil, e a optometria, não sozinha, mas junto com as outras classes de profissionais não médicos, como são reconhecidos lá fora, se tivéssemos esse reconhecimento aqui dentro, é o que eu disse, a senhora que eu atendi hoje, ela teria talvez 2 ou 3 oftalmologistas cuidando do caso dela, uma junta médica, enquanto ela encontrou hoje um optometrista. Ela teve boa acuidade visual, ela teve uma belíssima acuidade visual, fizemos todos os testes pertinentes à nossa profissão, e o glaucoma dela, eu ainda disse para ela, a senhora acredita em milagre? Uma pessoa que está 2 anos sem usar o colírio do glaucoma, a visão da senhora está 95%. Então, eu disse para ela que se ela acreditava em milagre, ela podia dar glória a Deus naquele momento, porque foi um milagre aquilo ali. Yeah. Mas nem sempre a gente pode contar com milagre. É por isso que o brasileiro paga os impostos, o brasileiro tem um convênio médico, e mesmo com o convênio médico dele é difícil conseguir uma consulta com um oftalmologista. A gente tem muitos pacientes que nos procuram e a gente indica para ele um exame de fundo de olho, um exame de pressão de olho, algo que tem que ser feito pelo oftalmologista, e ele diz assim, tá bom, eu vou marcar no meu convênio. Mas se a senhora tinha convênio, o senhor tinha convênio, por que o senhor não fez o exame no convênio? Porque eu liguei lá, era 120 dias a consulta, e eu precisava do meu óculos um tanto quanto urgente. Tá uma vergonha, tem convênio tá difícil. Que tá igual o serviço público hospitalar, né? Tá complicado. Tem que ser cuidado também na parte privada. Uma vez que a optometria for inserida no SUS, o preconceito em toda a região, em toda a área de saúde da parte dos oftalmologistas vão ser quebrados. Então o optometrista consegue diminuir até mesmo o custo para os planos de saúde. É óbvio que se eu não tenho a formação que um oftalmologista tem, eu não tenho um tempo de estudo que o oftalmologista tem, a minha remuneração vai ser mais baixa do que a remuneração do oftalmologista. Então, falando de economia, e eu estou longe de ser mestre ou doutor em economia, mas falando da própria economia, se a optometria, até dentro das empresas privadas de saúde, reduzem o custo. Se reduzem o custo, pode ter mais contratação. Se tem mais contratação, pode ter mais atendimento. E só quem ganha com isso é a população brasileira. A população brasileira. E o que eu acho interessante aqui, para quem, embora o programa é falando de graça, a gente fala sobre inúmeras coisas aqui, embora o assunto, a pauta é saúde dos olhos, mas como nós entramos e não tinha como não entrar nessa turma toda Sim. que está lá no Senado, né, na Câmara e tudo mais, enfim, eu acho que seria tão simples fazer uma política, porque se eu não estou me candidatando a nada e nem quero e nem faço questão, né, não faço questão. Mas se eu fosse um político, eu na realidade eu faria pelo povo, porque de alguma forma eu conseguiria deixar o meu nome lá, eu candidataria novamente. Um legado. Deixaria um legado. Faria algo pela população. E muitas vezes a gente vê que, grosso modo, parece que é tão simples as coisas, porque existe um ditado, não está muito dentro do meu contexto aqui, mas diz que se colocarem bala na boca do meu filho, quem adoça a boca, é a minha boca que é adoçada, né? Justamente. Então, eu acho que se o povo tiver saúde, infraestrutura, o povo tiver aí coisas, porque existe uma cadeia, essa cadeia de sobrevivência, essa cadeia das prioridades, e se nessas prioridades todas elas fossem de alguma forma sanadas, se o povo que está ali em cima no poder observasse isso, eu acho que o povo brasileiro seria mais feliz, né? Porque querendo ou não, Copa não alegra. Eu acho que não enche barriga. Eu acho que o país está muito fora do que tem que
está para receber um povo lá de fora, né? E hoje nós temos, querendo ou não, 3 aí situações importantes no Brasil, que é Copa, que é a eleição e, querendo ou não, de quebra o templo lá da igreja lá na Celso Garcia. Né? Tudo isso aí para quê? Para atrair pessoas, para movimentar um mercado que infelizmente não está lá aquelas coisas. Verdade. Que é o mercado da turma que vende lá para cá, tal. E, enfim, eu não vejo hoje, através disso aí, estratégia nenhuma para matar a fome daquele que está precisando ou abrir emprego. Mas eu tenho pessoas que eu tenho visitado e tenho conversado que, infelizmente, é dono de gráfica. Até agora não entrou um serviço para eles, nem tabelinha de Copa, porque está todo mundo com medo do que vai acontecer depois. Enfim. Bom, Claudinei, é o seguinte, mais uma perguntinha aqui. Para quem está na optometria hoje, trabalhando nessa área, eu sei que é uma carreira muito legal, ou seja, quem não vai precisar de cuidar da saúde dos olhos? Essa é uma carreira em que você, de uma certa forma, indicaria para alguém que está nos assistindo e, de repente, sabe, ainda não despertou nessa pessoa interesse profissional, haja vista que existem tantos jovens que estão hoje em dia prostrados em frente a uma TV, em frente a um computador, rede social, levanta meio-dia, não faz nada da vida e, de repente, não tem nem despertou aquele interesse profissional. O que você diz sobre essa carreira da optometria? Como você vê, você, Claudinei? Olha, uma análise geral de mercado, vamos pensar o seguinte. A população brasileira está aumentando a expectativa de vida dela cada ano mais. É por isso que o INSS está falido. Porque as pessoas contribuem, antes as pessoas contribuíam e na hora que elas iam gozar das contribuições delas, elas morriam. Uhum. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro sobe cada dia mais. Eu acabei de dizer que tem 3 certezas na vida. A de nascer, a de morrer e a de usar óculos nesse meio termo. Então, é fácil de pensar que se a população está envelhecendo e a pessoa envelhecendo ela vai precisar usar óculos, veja o mercado promissor que a gente tem aí. Tem um ditado chinês que diz, faça o que os grandes fazem. Você pode não saber porquê, mas eles sabem. Então, trazer a optometria para o Brasil, regulamentar de forma concreta a optometria no Brasil, com certeza ia difundir mais o curso. Eu sou formado pelo Instituto Filadélfia, temos a UBC Canoinhas, dentre outras escolas que ministram o curso de optometria, mas ele acaba continuando sendo omisso ou escondido por falta de informação. É uma carreira promissora, sim, é um mercado que cresce a passos largos, a passos grandes, e aquele que se colocar com certeza nessa carreira não vai se arrepender. E detalhe, se o senhor me permite, vou tentar ser breve, à vontade. A optometria ela não é só para o exame de vista. Nós temos várias vertentes dentro da optometria que são muito mais bem remuneradas e mais procuradas do que a própria refração do exame de vista. Nós temos o optometrista especializado em contatologia, e eu não digo da lente de contato colorida, da lente de contato de uso cosmético, da lente de contato de uso terapêutico, lente de contato para correções bem mais complexas do que uma correção comum. Nós temos a parte de ortoptia. Ortoptia é como se fosse um fisioterapeuta dos olhos. A criança pequena, quando passou a usar aquele tampão no olhinho, ou um tampão no outro olhinho, exercício para que o estrabismo, aquele olhinho da criança desentortasse, quem faz isso é o profissional ortoptista. Nós temos neurovisão, temos especialistas em baixa visão. Um oftalmologista estuda durante 9, 10 anos e ele não trata de um paciente que tem problema de baixa visão, que na realidade não vai solucionar com colírio, não vai solucionar com cirurgia, vai solucionar com estímulos, com exercícios, com aprendizados. O olho da pessoa que não aprendeu a enxergar quando criança vai aprender depois de adulto. Isso é uma área muito escassa no Brasil, tem profissionais qualificados e que profissionais qualificados em escassez são cada vez mais remunerados. Isso daí é questão de lógica, né? Se a oferta é pequena, a procura vai ser maior e o preço pago vai ser mais alto também, com certeza. Exatamente. Economia, macroeconomia. Macroeconomia. Maravilha, o programa de graça também é cultura. Bom, gente, acabei de receber aqui Claudinei, optometrista, delegado aqui de Guarulhos, né, da área dele, de optometria. E quero pedir o intervalo mais uma vez. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com É Hora de Graça.
Quero agradecer sua presença aqui, Claudinei. Muito obrigado. A cada um que está nos assistindo, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. O programa Falando de Graça dá um tempo e volta já. Valeu! Banda Johnny's Band. Quem não tem colírio usa óculos escuros. É, como a vovó já dizia. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Mas não é bem verdade. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Minha mãe já me dizia passar em cima do olho. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me repetir. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Yeah. Agora eu levanto. Fotótica Rick. Laboratório próprio, seus óculos prontos em 1 hora. Armações com preço único. Não é promoção. As armações na Fotótica Rick têm preço único. Lentes de contato, óculos de sol, impressão digital de suas fotos e muito mais. Ligue agora mesmo e confirme 2486-5454 ou então 2499-5040. Pensou em óculos? Fotótica Rick. Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3862. Programa Falando de Graça, direto aqui dos estúdios da TV Guarulhos, canal 3 digital, ou 20 analógico da TV a Cabo Net. Você pode acessar também o nosso site www.tvguarulhos.tv.br. E agora é hora de graça! Hora de graça, yeah. Com o bispo, yeah, yeah, yeah. Com o bispo. Muito bem, no Hora de Graça de hoje, eu quero ressaltar aqui, aproveitar a oportunidade que o assunto foi com relação à acuidade visual, e quero dizer que no Evangelho de Jesus está escrito sobre um homem, o nome dele chamado Bartimeu, que estava à beira do caminho, tinha uma capa velha, a única coisa que ele tinha na vida dele, para poder aquecê-lo nos dias frios e protegê-lo também do calor do sol durante o dia. Enfim, Bartimeu era um homem que era cego, mas um certo dia ele ouviu falar de Jesus, e quando ele ouviu falar de Jesus, ele, de uma certa forma, criou fé no coração dele. Quando se criou fé no coração dele,
ele foi ao encontro de Jesus, mesmo sem ver, mesmo sem ter a oportunidade de ver a luz do sol, o caminho que ele estava andando, mas ele tinha uma ferramenta, ele tinha a sua voz. E através do clamor deste homem, ele chamou a atenção de Jesus. E quando ele chamou a atenção de Jesus, de uma certa forma, de um certo jeito, Jesus o ouviu e pediu para que ele pudesse vir ao encontro de si. Logo, quando Cristo foi ao encontro dele, e ele de encontro a Jesus, e Jesus pergunta para ele o que o cego gostaria que acontecesse sobre a vida dele. O cego queria enxergar. E Jesus tocou nesse homem e disse: a tua fé te salvou. Enfim, muitas vezes nós estamos cegos, nós não temos visto, de repente, a porta que queríamos ver, não temos tido a condição de poder ver situações melhores. Talvez você que está nos assistindo hoje está se alegrando nesse momento, está bem bacana, está legal o programa, mas talvez no outro dia, no dia de amanhã, ainda não se teve a visão, você talvez não conseguiu enxergar o caminho da qual você gostaria de seguir. Quero dizer a você, clame por Jesus e Ele vai te ouvir. Não importa a sua deficiência, não importa o seu problema, não importa o que você está passando e não importa quem você é. Se você clamar, Ele vai te ouvir e Ele vai ao teu encontro. O programa Falando de Graça termina por aqui. Eu sou o Thiago Neri e logo mais voltaremos. Até semana que vem. Deus abençoe sua vida. Vocês ficam agora com o som da banda Johnny's Band. Até lá. Obrigado. Todos os dias quando acordo